Agora vamos falar de algo muito interessante para essa sua mudança de pensamento, de perspectiva, aliando junto com o que eu falei para vocês de selecionar amizades e ambientes. Aqui vamos falar sobre novas experiências na sua vida. Isso está muito ligado a viagens, masterclass, eventos, mentoria, por exemplo, que está muito em voga, algo que foi deixado no passado, era muito importante, depois foi deixado de lado, que é a mentoria, ou até mesmo o que chamamos de discipulado. E para vocês terem uma ideia, vou falar aqui, esses eventos fazem com que você crie uma mudança de mentalidade, crie uma nova perspectiva. Se você começar a frequentar ambientes empreendedores, você vai criar uma mente empreendedora. Essas pessoas vão te automotivar e vai dar ideias para você e você vai ter uma expansão de consciência, algo que você não conhecia e passou a conhecer. Como, por exemplo, uma pessoa que sempre trabalhou na área privada, ali trabalhando como empregado de alguém, e ela não conhece ali o ramo do empreendedorismo, não sabe como fazer aquilo, mas andando com pessoas empreendedoras, ela vai entender que aquilo é possível, que essas pessoas também começaram pequenininho e foram galgando degraus até chegarem onde elas estão. E se vocês me permitem, lá no livro do James Clear, Hábitos Atômicos, ele explica, com pequenos ajustes diários, podem gerar grandes transformações ao longo do tempo. Ele defende a ideia de que ao melhorar apenas 1% a cada dia, ao longo de um ano, você pode ter uma melhoria significativa. Ele ensina que para mudar a vida é necessário focar nos hábitos e não em objetivos grandiosos. A mudança de hábitos é o que sustenta o sucesso ao longo prazo e esses hábitos, uma vez estabelecidos, podem ser poderosos motivadores para o crescimento pessoal. Vou dar um exemplo como é que eu comecei essa minha mudança para vocês. Comecei principalmente lendo a Bíblia, o livro de Provérbios, que era um livro mais fácil, é um livro muito prático, coisas que você consegue colocar no seu dia a dia. Vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Por exemplo, no livro de Provérbios, a supremacia da sabedoria. Ouve, filho meus, a instrução do Pai. Presta atenção a fim de alcançar discernimento, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha disciplina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo, retém em teu coração as minhas palavras, obedece minhas ordenanças e viverás feliz. O que está dizendo aqui nesses pequenos versículos que eu li para vocês, nesse pequeno esboço? A importância de você escutar as pessoas mais velhas, a sabedoria dos mais antigos. E os jovens hoje, por conta da tecnologia, eles não sabem a importância disso, de que essas pessoas já caminharam por pedras que eles ainda não caminharam. Então, tudo isso que você vai dando pequenos passos, através de livros, através de estudos, podcasts, tudo isso vai mudando os seus hábitos e gerando uma prosperidade, um crescimento na sua vida. Lá em Gálatas 1, de 13 a 18, vai falar para nós, vocês ouviram qual foi o procedimento do judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso nas minhas tradições e dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e estive com ele 15 dias. O que isto diz para nós? O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja cristã. Quando ele teve o processo de conversão, que Cristo apareceu para ele lá no livro de Atos, ele teve que passar por todo um processo
de aprendizado, de aperfeiçoamento, de aprender as Escrituras e tudo o que embasava o cristianismo. Ou seja, não foi do dia para a noite que Paulo se tornou Paulo. E ele teve que buscar esse espaço porque existia a desconfiança dos outros cristãos se realmente ele tinha se convertido. Mas através da companhia de Barnabé, que principalmente entra no que estamos falando anteriormente das companhias, ele foi conquistando essa confiança através das obras que ele demonstrava, das ações dele de maneira coerente, e assim ele foi conquistando o espaço dele. E é isso que vocês têm que compreender. A mudança não é do dia para a noite. Muitas vezes vocês vai gerar um pouco de desânimo, vai gerar uma frustração, mas o importante, o principal que vocês têm que compreender é que se vocês continuarem nesse caminho, o sucesso é inevitável. O sucesso é inevitável. Então, muito importante que vocês tenham atenção a isso, o impacto de novas experiências. Então, foquem não em gastar dinheiro com roupas de luxo, com iPhone, com qualquer outra coisa que não vai trazer um benefício para o seu propósito. Foquem em gerar novas experiências, seja viagem, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, novas perspectivas de mentalidade. E tenho certeza que isso vai contribuir muito para esse processo que vocês estão passando de mudança de perspectiva, de mentalidade e principalmente de propósito.